His ways are past finding out, aren't they? Wonderful Lord. How sweet it is to trust Him. Inescrutáveis são os seus caminhos, não são? Maravilhoso Senhor! Como é doce confiar nele! I'm just sure you've had a wonderful time tonight. Just opening the door there a few moments ago and hearing Sister Gertie sing that old song, Keep Holding On. Just one more hour. Estou certo de que vocês tiveram grande proveito esta noite. E quando abri a porta ali, agora há pouco, eu ouvi a irmã Gertie cantar aquele antigo hino, Continue persistindo, só mais uma hora. Brought back memories of my little church when it was just before I left the other time to go into the fields of mission work. Vieram recordações da minha igrejinha quando era pouco antes de eu partir da outra vez para ir aos campos de trabalho missionário. I'm looking out at a Seek God First here in front across this old beam. I remember Sandy Davidson painted that on there about 25 years ago. On the other side, I think it's got, Where will you spend eternity? Think. Estou olhando agora para a frase Buscai a Deus primeiro, aqui em frente nesta velha viga. Lembro-me que Sammy Davidson pintou isso aí cerca de 25 anos atrás. Do outro lado, acho que tem Onde Você Passará a Eternidade? Pense. Right here was a woman at the well, Daniel in the lines. Oh my, many things has happened since then. E bem aqui estava uma mulher junto ao poço e Daniel na cova dos leões. Oh, que coisa! Muitas coisas aconteceram desde aquela época. Just about 5 o'clock this afternoon, I got an emergency call to come about 30, 40 miles down the country here of a dying woman and a very precious friend, Georgie Carter's mother. Por volta das 5 da tarde, recebi um chamado de emergência que veio de umas 30 ou 40 milhas daqui da região, a respeito de uma mulher que estava morrendo, uma amiga muito preciosa, mãe de Georgie Carter. And I knew there was plenty of ministers here to hold till I got back. Edith has been very bad too. And while we were there, the Lord God moved on the scene, and Sister Carter is a long ways from dying. So we're grateful for that. Eu sabia que havia muitos ministros aqui para dar apoio até eu voltar. Edith também tem passado muito mal, e enquanto estávamos lá, o Senhor Deus se moveu em cena e a irmã Carter está bem longe de morrer, de modo que estamos gratos por isso. And now it's getting time for communion service pretty soon. I think it's about 12 o'clock when they go to... What time have you designated to give it? Any time, beginning now, any time, after 11:30. E agora, logo estará na hora da comunhão. Acho que a servirão por volta da meia-noite. Que hora o irmão designou para servi-la? Just any time. How many is to take communion tonight? Let's see your hands. Oh, that's wonderful. All right. I want to speak just a word or two. Maybe I'll lay my watch out here for about 10 minutes, 15. We'll start communion. A qualquer momento em que nós... Quantos vão tomar a comunhão esta noite? Vejamos suas mãos. Isso é maravilhoso. Muito bem, só quero falar umas palavras. Talvez ponha meu relógio aqui por uns 10 ou 15 minutos e começaremos a comunhão. Now, do you love Him? Amen. And I know you've had a great time, haven't you? Agora, vocês o amam? Amém. E sei que tiveram muito proveito, não tiveram? Well, if you're any Brother Thomas Kidd and Sister Kidd, all the way down from Ohio, I guess they've been up. Oh, that's fine. I hope it's on tape and I'll get it. Ora, olhem só aqui o irmão Thomas Kidd e a irmã Kidd, de lá de Ohio. Acho que já estiveram aqui. Oh, isso é ótimo. Espero que esteja gravado em fita e eu a consiga. You know, they don't give up. They're just a few days under 100, but
But that's what keeps me courageous, is to see people like that. I'm an old man, and before I was born, he was preaching the gospel. Vocês sabem, eles não desistem. Faltam-lhes poucos dias para chegar aos 100, mas é isso que me mantém corajoso, é ver pessoas assim. Pensem, já estou velho e antes de eu nascer, eles estavam pregando o evangelho. And then here I am, an old man, and if they can't get out and make their voice ring out, they just take a tape recorder and go from hospital, house to house, preaching the gospel. That's mighty fine. Amen. I'm sure happy for them and for all those who's anticipated and the services here. E então, aqui estou, velho, e eles, se não podem sair e fazer soar sua voz, simplesmente pegam um gravador e vão de hospital em hospital, de casa em casa, pregando o evangelho. Isso é muito bom. Amém. Estou muito feliz por eles e por todos aqueles que antecederam estes trabalhos aqui. Now, remember, we'll announce it now, the Lord willing, just as soon as the church is finished, which they claim will be about the 10th of February. Well, the Lord willing, we want to take at least 8 or 10 days or maybe 2 weeks on those 7 seals of Revelations. Agora lembrem-se, anunciaremos agora, o Senhor querendo, tão logo a igreja fique pronta, segundo afirmam, por volta de 10 de fevereiro. Ora, querendo o Senhor, queremos dedicar pelo menos 8 ou 10 dias, ou talvez 2 semanas, a esses 7 selos de Apocalipse. And we'll sound out cards to visiting people from home here, and let them know plenty of time ahead. So if they take a notion to come, well, we sure be glad to have you here. E enviaremos daqui da cidade convites aos que nos visitam de outros lugares e os avisaremos com bastante antecedência para que, se resolverem vir, bem, ficaremos felizes em recebê-los aqui. And maybe the Lord will give us another display of His presence like He did the last time when we got through the 7 church ages. E talvez o Senhor nos dê outra demonstração da sua presença, como deu da última vez, quando concluímos as 7 eras da igreja. You ever want to pray for somebody? Well, remember me all the time, because I'm one who really needs it. Now, I'm kind of ashamed myself to take up these 10, 15 minutes here to say a little something before we start, but let's bow our heads just a moment. Sempre que quiserem orar por alguém, ora, lembrem-se de mim o tempo todo, porque sou um que realmente necessita. Agora, estou, de certo modo, envergonhado de mim mesmo por usar estes 10, 15 minutos aqui para dizer uma coisinha antes de começarmos, mas vamos inclinar a cabeça só por um momento. Lord Jesus, oh, the battle will be over someday. And there will be no more sick to be prayed for, and there will be no more sinners to repent. But Father, while this day is what it is, let us work while we have light to work in, for the hour cometh when no man can work. Senhor Jesus, a batalha acabará algum dia, e não haverá mais doentes para receber oração, e não haverá mais pecadores para se arrependerem. Mas, Pai, enquanto este dia é o que é, permite-nos trabalhar enquanto temos luz em que trabalhar, pois a hora vem quando ninguém poderá trabalhar. Now, for just a few moments, Lord, I'd feel bad if I closed off this year without saying a few more words. Help me, Father, I pray, and I might say something that would plant courage in the heart of thy people. Agora, por apenas alguns momentos, Senhor, eu me sentiria mal se não o fizesse, se encerrasse este ano sem dizer mais algumas palavras. Ajuda-me, Pai, eu rogo, para que possa dizer algo que plante coragem no coração do teu povo. That we could leave here tonight after taking the communion and we realize that in the communion there is strength. Amen. Israel took the communion first down in Egypt and walked 40 years without their shoes wearing out or their clothes getting threadbare.
para que saiamos daqui esta noite após tomar a comunhão e compreendamos que na comunhão há força. Israel tomou a comunhão primeiro lá no Egito e caminhou 40 anos sem seus sapatos se gastarem ou suas roupas se estragarem. And out of 2 million people, there wasn't a feeble one among them when they come out of the wilderness. Lord, let us remember that tonight as we approach this great hour. In Jesus' name we pray. Amen. E de 2 milhões de pessoas, não havia uma fraca entre elas quando saíram do deserto. Senhor, permite-nos lembrar disso esta noite, ao nos aproximarmos desta grande hora. Em nome de Jesus, rogamos. Amém. If I should speak the context that I had wrote down that I was going to start on this afternoon, we'd be here at 5 o'clock in the morning. But I want to read just a word from, thank you, from Ephesians, the 6th chapter, 12th verse. And just for a few moments now, for courage. Se tivesse de exprimir o contexto que anotei, ao qual ia dar início esta tarde, nós estaríamos aqui às 5 horas da manhã. Mas quero ler apenas uma palavra Obrigado. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, e só por alguns momentos agora para dar coragem. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Spiritual wickedness in high places. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra príncipes de trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. And I'd like to draw from that a little 10 or 15 minutes context, or text rather. I want to call it the contest. E gostaria de extrair disso um pequeno contexto de 10 ou 15 minutos, ou texto, melhor dizendo, quero chamá-lo a disputa. A contest is a test of strength. And where we have the test strength. Uma disputa é um teste de força, e nós, onde testamos a força. We used to have the Indian used to put a fire, and they would put so many men on this end of the rope and so many on this end, and the tug of war, the contest of strength, would pull the losing party across the fire. Os índios costumavam fazer uma fogueira e colocavam alguns homens nesta ponta da corda e alguns nesta ponta, e o cabo de guerra, a disputa de força, puxavam o grupo perdedor a passar pelo fogo. And now we know there's many things, and we could base this upon for a few minutes of contest, but I want to speak for these minutes quickly upon the greatest contest there is. That's between the church and Satan. E agora, sabemos que há muitas coisas, e poderíamos nos basear nisso por alguns minutos sobre disputa, mas quero falar rapidamente, no decorrer destes minutos, sobre a maior disputa que existe, que é entre a Igreja e Satanás. The great strength of Satan. And we want to speak of the great strength of God in His church. Essa grande força de Satanás. E queremos falar da grande força de Deus em sua igreja. Now, this great contest has been going on for many years. It started in heaven, and Satan was kicked out into the earth, and then he become an enemy to God's people. Agora, esta grande disputa está ocorrendo há muitos anos. Começou no céu, e Satanás foi expulso para a terra, e então se tornou inimigo do povo de Deus. And since then he's used all of his strength and his strategy to try to pull God's people across the fires, or into his fires.
E desde então, ele tem usado toda a sua força e sua estratégia para tentar puxar o povo de Deus pelo meio das fogueiras ou para dentro das suas fogueiras. And we know that who has the most power? God does. Amen. And God, when He gave His people the best thing that He could to combat Satan with was His Word. E sabemos quem tem o maior poder. Deus tem. E Deus, quando deu ao seu povo a melhor coisa com que combater Satanás que ele pôde, foi a sua palavra. Now, because the Word is God, and who's stronger than God? Hallelujah. So, the Word is God, and the Word becomes our strength. Agora, porque a palavra é Deus, e quem é mais forte do que Deus? Assim, a palavra é Deus e a palavra torna-se a nossa força. God in the church becomes His strength to pull Satan to his own fires Amen. that He has made. And the tug goes on. Now, Jesus said in Mark 16, "In my name they shall cast out devils." Deus na igreja torna-se a sua força para puxar Satanás às fogueiras que ele mesmo fez. E continua-se a puxar. Agora, Jesus disse em Marcos 16, em meu nome expulsarão os demônios. Now, I know that's an old saying that people, or there is an old saying that, and it's not so old either. People don't believe in demons in this day. Agora sei que esse é um velho ditado que as pessoas, ou um velho ditado que nem é tão velho. As pessoas não acreditam em demônios neste dia. But the thing to do, to my opinion, is know your enemy. And know your enemy and train for the contest that you're going to have when you meet him. Because you're going to meet him. Mas o que se deve fazer, em minha opinião, é conhecer seu inimigo. E conhecer seu inimigo e treinar para a disputa que você vai ter quando se encontrar com ele. Porque você vai se encontrar com ele. And know him, know what his strength is, and then train for this contest when you do meet him. For it's one thing sure, you're going to meet him. And so you train for the contest. E conhecê-lo, conhecer qual é a sua força, e então treinar para esta disputa quando se encontrar com ele. Pois uma coisa é certa, você vai se encontrar com ele, e assim treine para a disputa. Now, training for a contest is just like a boxer. His enemy that he's going to meet out there in a contest to fight, a real good fighter usually knows and studies his opponent. Agora, treinar para uma disputa é exatamente como um boxeador, seu inimigo, que ele irá enfrentar lá numa disputa para lutar. Um lutador bom mesmo normalmente conhece e estuda seu oponente. Studies his licks, knows where he fights for, whether he leans forward, hangs back, fights right-handed or left-handed. Ele estuda seus golpes, sabe como ele luta, se ele se inclina para frente, pende para trás, luta como destro ou como canhoto. He studies all this, and then if he's a good, smart fighter, he gets him a sparring partner that'll fight just like his opponent fights. For he'll know all of his licks when he gets to that place. Ele estuda tudo isso, e então, se é um lutador bom e inteligente, ele consegue para si um parceiro de treino que lute exatamente como seu oponente, pois ele conhecerá todos os seus golpes quando chegar a isso. And I think that's a very good thing for Christians to do. That's right. And now, if you want to start training, start with John 3:16, the golden rule.
E penso que é muito bom os cristãos fazerem isso. Isso mesmo. E agora, se quiser começar a treinar, comece com João 3,16, a regra áurea. Start right out with that, and that'll get you on the floor, and then train for the knockout punches, because you're going to have to use them. Everybody knows that. You have to train to hit your enemy. Comece direto com isso, e isso o colocará no ringue. E então treine para os socos de nocaute, porque você terá de usá-los. Todos sabem disso. Você tem de treinar para acertar seu inimigo. And always God uses His Word. We must remember that God uses His Word to defeat His enemy. If God could think or could have given His people anything better to defeat the enemy with, He would have done it. E Deus sempre usa a sua palavra. Devemos lembrar que Deus usa a sua palavra para derrotar seu inimigo. Se Deus pudesse pensar ou pudesse ter dado ao seu povo qualquer coisa melhor com que derrotar o inimigo, ele teria feito isso. So as I've always said, when God makes a decision, that's the best that there is. He never has to alter His decisions. Então, como eu sempre disse, quando Deus toma uma decisão, é a melhor que há. Ele nunca tem de alterar suas decisões. So the first decision God gave His people in the Garden of Eden to combat the enemy was His Word. They were fortified with His Word. Por isso, a primeira decisão que Deus deu ao seu povo no Jardim do Éden para combater o inimigo foi a sua palavra. Eles foram fortificados com a sua palavra. And now the enemy is going to study a strategy with the Word. E agora, o inimigo vai estudar a nossa estratégia com a palavra. And now Satan studied that all out so perfectly that when he come to Eve, he had the best strategy he could use upon her, and that was to reason with the Word. E agora, Satanás estudou tudo isso tão perfeitamente que quando foi até Eva, ele tinha a melhor estratégia que podia usar com ela, que foi arrazoar sobre a palavra. Now, you never want to reason with God's Word. Just believe it. Don't try to explain it. Don't try to figure it out. Agora, nunca queira arrazoar sobre a palavra de Deus. Somente creia nela. Não tente explicá-la. Não tente decifrá-la. Now, you cannot figure out God, so God is the Word, and it's just made to believe. And that's our strength. Just accept the Word. And anyone knows that a seed in the right kind of ground will produce its kind. And we just take the Word. Agora, você não pode decifrar Deus. Em vista disso, Deus é a palavra e ela foi feita simplesmente para se crer. E essa é a nossa força, apenas aceitar a palavra. E qualquer um sabe que uma semente no tipo certo de terra produzirá a sua espécie. E simplesmente tomamos a palavra. And now, Eve began to stop to reason when she quoted the word to him, and God said, you should not eat thereof, for the day you eat thereof, that day we die. E agora, Eva começou a parar para arrazoar quando ela citou a palavra para ele. Deus disse, dela não deves comer, porque no dia em que dela comeres, nesse dia morreremos. And Satan never disagreed with her. He said, certainly that's right. But he said, you see, you need some new light, something a little different from what God said. And if you do it, you'll be just a little smarter. Your eyes will be open. E Satanás não discordou dela. Ele disse, certamente, é isso mesmo, mas disse, veja, você precisa de uma nova luz, algo um pouco diferente do que Deus disse. E se fizer isso, você será um pouco mais esperta. Seus olhos se abrirão. But she said, well, God said we would die. He said, oh, surely. See, there you come. Just that much. Surely you won't die, but God said you would. And that settles it.
Mas ela disse, bem, Deus disse que morreríamos. Ele disse, certamente. Veja, aí está, só esse tanto. Certamente não morrerá. Mas Deus disse que você morreria, e isso encerra o assunto. And that broke that great tug of war then and pulled the whole human race into death. Because Eve listened to a reasoning against God's word. E isso pôs fim a esse grande cabo de guerra, então, e puxou a raça humana inteira para dentro da morte, porque Eva deu ouvidos a um arrazoamento contra a palavra de Deus. Now, it's a shame that she did it, but it's done past. But now we're still fortified, and that link was made up in Christ Jesus. We know that. God gave us our best defense, just simply to trust His Word. Agora, é uma pena que ela tenha feito isso, mas está no passado. Mas agora ainda estamos fortificados e esse elo foi restaurado em Cristo Jesus. Sabemos disso. Deus nos deu nossa melhor defesa, simplesmente confiar em Sua palavra. You know, and many say today that there is no such a thing as a devil. They believe that it's just simply a thought. They believe that, and there's people that believe that if the Holy Spirit is a good thought and if the devil is a bad thought. Vocês sabem, e muitos dizem hoje que não existe esse negócio de diabo. Acreditam que é simplesmente um pensamento. Eles acreditam nisso. E há pessoas que acreditam que o Espírito Santo é um bom pensamento e o diabo é um mau pensamento. But if you notice when the Bible speaks of the Holy Spirit, He said, when He, the Holy Spirit, has come, and He's a personal pronoun. See? Mas, se observarem, quando a Bíblia fala do Espírito Santo, ele disse, quando ele, o Espírito Santo vier, e ele é um pronome pessoal, estão vendo? So he is a person, and the devil is a person, and demons are persons. Amen. Yes, they are demons, and they come in many ways, but they think it's an old-fashioned idea. Assim, ele é uma pessoa, e o diabo é uma pessoa, e demônios são pessoas. Sim, eles são demônios e eles vêm de muitas maneiras, mas acham que é uma ideia antiquada. A man was arguing to me here a few weeks ago. He said, you know what you do? You just set those people's mind to thinking something. When you tell them that thing, it's just a change of thought. Um homem estava argumentando comigo aqui, algumas semanas atrás. Ele disse, sabe o que o Senhor faz? Simplesmente predispõe a mente dessas pessoas a pensarem alguma coisa quando lhes diz isso. É apenas uma mudança de pensamento. I met that very same thing in India one time. One of those holy men there where we had, I believe, the largest audience I ever spoke to in one standing audience of being 500,000 people. And I caught it by discernment in the Spirit. Deparei-me com essa mesma coisa na Índia, certa vez, quando aqueles homens santos lá, onde creio que tivemos a maior audiência, a qual já falei, numa audiência de pé de 500 mil de pessoas. E percebi isso por discernimento no Espírito. And they would see the Holy Spirit call people and call them out into the audiences and tell different things. And catching their thought, the Rajas and the holy man, they said, he's reading their mind. E eles viam o Espírito Santo citar as pessoas, excitá-las nas audiências e dizer diversas coisas e captar o pensamento delas. Os rajás e os homens santos disseram, ele está lendo a mente delas. So, a few moments, about 5 or 6 had passed through the prayer line, and a blind man come through. And he was totally blind. And his eyes were as white as my shirt. And I said, now here is a blind man. Anyone can see he's blind.
Então, dentro de um certo tempo, uns 5 ou 6 tinham passado pela fila de oração e um cego se aproximou. Ele era totalmente cego e seus olhos eram tão brancos quanto a minha camisa. E eu disse: agora, aqui está um cego. Qualquer um pode ver que é cego. Now I said, if I could help him, I would do so. But the only way I could do would be by a gift to maybe say something that he has done. And that would give thought that if God knows what he has done, he certainly will know what he's going to do. Eu disse: se pudesse ajudá-lo, eu o faria. Mas a única maneira de eu poder ajudar seria através de dom. Talvez dizer algo que ele tenha feito. Isso daria a entender que, se Deus sabe o que ele fez, ele certamente saberia o que vai fazer. So I said, now, looking at him, I said, now he's a worshiper of the sun. He's been blind 20 years. And when the interpreter said it, that was right. Então eu disse: agora, olhando para ele, eu disse: agora, ele é um adorador do sol. Está cego há 20 anos. E quando o intérprete disse isso, estava certo. I said, he's a married man. His wife is rather small, and he has 2 sons, one about 7, one 9. That was exactly right. Call their names, what it was. Eu disse: ele é casado, sua esposa é de baixa estatura e ele tem 2 filhos, um de mais ou menos 7 anos, um de 9. Estava certinho, citou seus nomes, quais eram. Then out in the audience, in the place where the people were, there come that wave in. It's mental. It's something on the order of a psychic reading of their mind. Então, na audiência, no lugar onde as pessoas estavam, veio aquela vibração. É mental, é algo como leitura telepática da mente deles. Then I thought, Lord, if you'll just help me, I need your help, Lord. These people are trying to class this a telepathy. And it's not, and you know it, Lord. And yet I'd given the scripture that Jesus said he did nothing till the Father showed him. Então pensei: Senhor, podes me ajudar? Eu preciso da tua ajuda, Senhor. Estas pessoas estão tentando classificar isto como telepatia, e não é. E tu sabes disso, Senhor. Apesar disso, eu lhes apresentei a Escritura em que Jesus disse que não fazia nada até que o Pai lhe mostrasse. And then turning to look at the man again, I saw him just above there in a vision with just as good eyes as I am. I thought, now is the time. E então, virando-me para olhar para o homem novamente, eu o vi logo acima dali numa visão, com os olhos tão bons quanto os que tenho. Pensei: agora é a hora. I said, this man is a worshiper of the sun. Now, and he's gone blind. I said, now, there's the Mohammedan priest, and there's the priest of the Sikhs, Jains, and the different types of religion, Buddha. Eu disse: pois bem, este homem é um adorador do sol e ficou cego. E eu disse: agora aí estão os sacerdotes muçulmanos, e aí estão os sacerdotes dos Sikhs, dos jainistas, e de diversos tipos de religião, de Buda. Now, this man wants to receive his sight. Now, you would say that he worshiped the creation instead of the creator. I believe that too. Agora, este homem quer receber sua visão. Agora, vocês diriam que ele adorou a criação em vez do Criador. Eu creio nisso também. But here we sit tonight. I said, and today I was entertained in the James Temple where 17 different religions was there to interview me, and every one of them against Christ. Every one. Mas aqui nos encontramos esta noite. Eu disse: e hoje fui recebido no templo dos jainistas, onde 17 religiões distintas estavam lá para me entrevistar, e cada uma delas contra Cristo. Cada uma. And I said, now, and many of you men was down there.
Now, if Christ is so wrong, then this man wants to be right. And surely the God of creation who made the world will be the only one who can give him his sight. That's reasonable. E eu disse, agora, e muitos de vocês, homens, estiveram lá. Agora, se Cristo está tão errado, então este homem quer estar certo. E certamente o Deus da criação, o qual fez o mundo, será o único que poderá lhe dar sua visão. Isso é sensato. And I said, now, if any of you people, the Mohammedan here is the leading religion, if the Mohammedan priest will come here and give him his sight, then I'll follow Mohammedan. Or if the Buddha priest will come give him his sight. Eu disse, agora, se algum de vocês, a muçulmana aqui é a religião principal. Se o sacerdote muçulmano vier aqui, ele der sua visão, então seguirei a muçulmana. Ou se o sacerdote de Buda vier lhe dar sua visão. But let the God who made him, the God, somebody's God somewhere, because there has to be. We can't have a creation without a creator. Mas deixem que o Deus que o fez, o Deus, alguém é Deus em algum lugar, porque tem de ser. Não podemos ter uma criação sem um Criador. And it'll take a creator to create sight in these eyes. He's been blind 20 years from looking at the sun, thinking he'd go to heaven if he did it. A man ignorantly done that. E vai precisar de um Criador para criar visão nestes olhos. Faz 20 anos que ele está cego por olhar para o sol, pensando que iria para o céu se o fizesse. O homem fez isso ignorantemente. I said, what would you Buddha priest do? You just change his way of thinking. You'd say he's wrong. They worship their dead ancestors. Now I said, you'd say he was wrong, but what would you do? You'd change his way of thinking. Eu disse, o que vocês, sacerdotes de Buda, fariam? Apenas mudariam a maneira dele de pensar. Vocês diriam que ele estava errado. Eles adoram seus ancestrais mortos. E eu disse, agora, vocês achariam que ele estava... Vocês diriam que ele estava errado, mas o que fariam? Mudariam a maneira dele de pensar. Now I said, what would the Mohammedan do? Change his way of thinking. The Sikhs, Jains, and so forth, change your way of thinking. I said, we have the same thing in the United States. E eu disse, o que os muçulmanos fariam? Mudariam a maneira dele de pensar. Os sikhs, jainistas e assim por diante mudariam a maneira deles de pensar. Eu disse, temos a mesma coisa nos Estados Unidos. The Methodists all want to make all the Baptists become Methodists, and the Pentecostal wants to take all the Methodists and make them Pentecostals. It's a change of thought. Todos os metodistas querem fazer todos os batistas se tornarem metodistas. E os pentecostais querem pegar todos os metodistas e torná-los pentecostais. É uma mudança de pensamento. But that's not what we're talking about. We're talking about God, the Creator. Amen. And I said, surely the Creator would speak, and I wouldn't have said that if that vision hadn't been there, by no means. Mas não é disso que estamos falando. Estamos falando de Deus, o Criador. E eu disse, certamente que o Criador falaria. E agora, eu não teria dito isso se aquela visão não tivesse estado lá, de maneira alguma. Now I said, now if the one that let him be God come give him his sight. Now I said, now I challenge any priest or Raja or holy man or any what it might be. Come give him his sight and I'll follow your philosophy. You've made a convert. Agora eu disse, agora se o tal, que ele seja Deus, que vier e lhe der sua visão. Eu disse, agora eu desafio qualquer sacerdote ou rajá, ou homem santo, ou quem quer que seja, a vir lhe dar sua visão. Eu seguirei sua filosofia. Você conseguiu um convertido. That is the quietest bunch of people I ever heard. Nobody did it. I said, what you so quiet about? E aquele foi o grupo mais quieto de pessoas que já ouvi. Estão vendo? Ninguém o fez. E eu disse, por que estão tão quietos? I said, the reason you are is because you can't do it, and neither can I. But the God of heaven,
who raised up his Son, Jesus Christ, whose servant we are, has just showed me a vision that the man's going to receive his sight. Eu disse, a razão pela qual estão é porque não podem fazer isso, e nem eu. Mas o Deus do céu, que ressuscitou seu Filho, Jesus Cristo, do qual somos servos, acaba de me mostrar uma visão de que o homem vai receber sua vista. Estão vendo? I said, now, if that be not so, then you can order me out of India. But if it is so, every one of you owe your life to Jesus Christ. I would like to ask you, how many in here will give your life to Christ if this blind man receives his sight? Eu disse, agora, se não for assim, então podem me expulsar da Índia. Mas se for assim, cada um de vocês deve a vida a Jesus Cristo. Gostaria de lhes perguntar, quantos aqui entregarão a vida a Cristo se este cego receber sua visão? You see your priest. Nobody comes up here. Why don't they come if they've told you the religion is so big and so great? Why don't somebody come and say something? Nobody come. Vocês veem, seus sacerdotes, ninguém vem aqui, porque eles não vêm. Se disseram a vocês que a religião deles é tão grande e tão importante, por que não vem alguém e diz alguma coisa? Ninguém veio. I said, then you people out there, if you see this blind man standing here, and up come a doctor to examine his eyes, he shook his head, he said, he's blind. And so I said, certainly he's blind. Eu disse, então vocês aí, se virem este cego aqui de pé, e um médico subiu para examinar seus olhos, ele balançou a cabeça e disse, é cego. E então eu disse, certamente que é cego. But I said, if God gives him his sight, how many of you will serve Jesus Christ? And just as far as I could see, oceans of black hands. Mas eu disse, se esse Deus lhe der sua visão, quantos de vocês servirão a Jesus Cristo? E tão longe quanto eu podia ver, oceanos de mãos negras. Turned to the man and said, Lord Jesus, let it be known that thou art God. The man grabbed me around the neck, and there sat the mayor of Bombay sitting there, grabbed him around the neck to see as good as anybody could. Virei-me para o homem e disse, Senhor Jesus, permite que se saiba que tu és Deus. O homem me segurou pelo pescoço e lá estava sentado o prefeito de Bombaim, segurou-o pelo pescoço, enxergava tão bem quanto qualquer um. What is it? It's actually a power. Amen. God is God. And Satan is Satan. Amen. If you don't believe in the devil, when I first got started, I run headlong into him every day. Que é isso? Na verdade, um poder. Deus é Deus e Satanás é Satanás. Se você não acredita em diabo, logo que comecei, eu topava com ele todo dia. Don't tell me there's no devil because I know better. Amen. I have to fight with him every day. So I know there is a devil. Não me diga que não há diabo, porque sei que não é assim. Tenho de lutar contra ele todo dia. Assim, eu sei que há um diabo. And you must be trained when you believe. Not trained in psychology, not trained in education, but trained by the Holy Spirit. God's power in His Word to make it manifest. Know your enemy. Oh, what a cruel thing he is. E você tem de estar treinado quando o enfrenta. Não treinado em psicologia, não treinado em instrução, mas treinado pelo Espírito Santo. O poder de Deus em sua palavra para manifestá-la. Conhecer seu inimigo. Oh, como ele é cruel. How I would like to stand here now and lay on to that. Go back to the Bible and show you a man back there who come face to face with how in the contest against the enemy they fortified themselves by the Word of God. Como gostaria de ficar aqui agora e falar mais sobre isso. Pegar a Bíblia e lhes mostrar um homem lá no passado que ficou frente a frente com ele.
Como na disputa contra o inimigo, eles se fortificaram pela palavra de Deus. Noah had an experience of it. And he knew that God told him it was going to rain. And the contest was on between science and the Word of God. Science says it can't happen. God said it will happen. Amen. Amen. Noé teve uma experiência disso e ele sabia que Deus lhe disse que ia chover. E houve uma disputa entre a ciência e a palavra de Deus. A ciência dizia, não pode acontecer. Deus disse, acontecerá. Amém. That same thing exists today. It will happen. It does happen. There is devils, but Jesus cast them out. And he gave his church authority to do so. Cast out devils in my name. Esta mesma coisa existe hoje. Acontecerá. Acontece mesmo. Demônios existem, mas Jesus os expulsou e deu à sua igreja autoridade para fazê-lo. Expulsai os demônios em meu nome. He cast 7 devils out of a pretty woman one day. And he said, when the unclean spirit is gone out of a man, he walks in dry places, returning back then, bringing 7 other devils with him. Ele expulsou os 7 demônios em uma mulher bonita certo dia e disse, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, voltando então, trazendo consigo outros 7 demônios. Now that goes to show that if the man was cleaned of devils, there was something was in him that had gone out. A devil had gone out. Now, when the devil moved out, that God gives God an opportunity to move in. Agora, isso serve para mostrar que se o homem foi purificado de demônios, houve algo que estava nele que saiu. Um diabo saiu. Agora, quando o diabo saiu, que Deus dá a Deus a oportunidade de entrar. So, and when he goes out, let the Holy Spirit come in. Don't just leave it there. If you do, just repent of your sins and go on, then you're going to be worse off than ever. Assim, e quando ele sair, deixe o Espírito Santo entrar. Não deixe que fique vazio. Se você só se arrepender de seus pecados e seguir em frente, então vai estar pior do que nunca. But get that place where Satan once lived and occupied. Get it filled with the Holy Spirit of God. And then you'll have the strength of God's Word in you manifested and cast out devils. Mas faça com que aquele lugar onde Satanás outrora viveu e ocupou, faça com que fique cheio do Espírito Santo de Deus. E então você terá a força da palavra de Deus em você, manifestada, e expulsará demônios. The contest is on. The evening lights are shining. God's Holy Spirit is present. Está havendo uma disputa. As luzes do entardecer estão brilhando. O Espírito Santo de Deus está presente. And now, it's just about 3 minutes until the time that the whistles are going to be blowing. And it will be midnight. E agora, faltam só uns 3 minutos para a hora em que vão tocar os apitos e será meia-noite. And then as we leave this building, to go to our different places in our homes and to meet outside and to meet the world. Let's not go as we have in former times. Então, ao sairmos deste edifício para ir a diversos lugares e aos nossos lares, e nos encontrarmos do lado de fora, e nos encontrarmos com o mundo, não façamos como em épocas anteriores. Let's go in the power of His resurrection. Let's go in the name of Jesus Christ with the banner lifted high and with faith in His Word.
to handle the two-edged sword. Vamos no poder da sua ressurreição. Vamos em nome de Jesus Cristo, com uma bandeira erguida alto e com fé em sua palavra para manusear a espada de dois gumes. With the shield and the full armor of God on to meet the enemy, because he's getting stronger and more powerful every day. As the enemy comes in like a flood, the Spirit of God raises up a standard against him. Com o escudo e a completa armadura de Deus para ir ao encontro do inimigo, porque ele está ficando mais forte e mais poderoso a cada dia, à medida que o inimigo vem como uma corrente de águas, o Espírito de Deus arvora contra ele a sua bandeira. If we have come to the end of these things and the mysteries of God has been completed with us, we are looking for more strength, a rapture and strength to meet a very worse force that'll rapture the church and take it into glory. We must have it. Se chegarmos ao fim destas coisas que nós e os mistérios de Deus estão concluídos para nós, estamos à procura de mais força, uma força de arrebatamento para enfrentar uma força mais intensa que arrebatará a igreja e a levará para a glória. Precisamos tê-la. Let's meet 63 with a challenge. We are the servants of the living God. I'm like Shadrach, Meshach, and Abednego of old. We'll not bow to the devils of this world and take back this thing that what we've talked about, but let's press the battle. Recebamos 63 com um desafio, como somos os servos do Deus vivo, e como Sadraque, Mesaque e Abednego de antigamente. Não nos curvaremos aos demônios deste mundo, nem nos retrataremos disto de que temos falado, mas vamos batalhar com vigor. I feel tonight, as we're listening for them whistles, something like David did that dreadful hot night when he laid out there under them mulberry bushes and the enemies around him. Sinto algo esta noite, enquanto esperamos ouvir os apitos, como Davi sentiu naquela apavorante noite quente, quando se deitou lá sob aquelas amoreiras e o inimigo estava se levantando. What an hour it must have been for David. What a time for him laying there. He didn't know how to move. He didn't know what to go by because he knew he was outnumbered. Que hora deve ter sido para Davi? Que hora para ele deitado lá? Ele não sabia como proceder, não sabia como agir, pois sabia que estava em desvantagem numérica. But all at once he heard the sound of a wind going through the top of the bushes. He knew God went on before him, and he went to the battle. Mas, de repente, ele ouviu o som de um vento passando por cima dos arbustos. Ele soube que Deus tinha ido adiante dele, e ele foi para a batalha. I feel something like that tonight after last night's message. I'm laying in the darkest hour that I ever faced in my life. I feel like Isaiah at the temple after seeing those angels. I'm a man of unclean lips and dwelling among people with unclean lips. Sinto algo assim esta noite, depois da mensagem de ontem à noite. Encontro-me na hora mais escura que já enfrentei na vida. Sinto-me como Isaías no templo, depois de ver aqueles anjos. Sou um homem de lábios impuros, e habitando entre pessoas de lábios impuros. But listen, I've got to meet it some way. And the only thing I'm waiting to hear that rushing through the mulberry bushes to go to meet the enemy wherever it is. God help us to do it. Mas escutem, tenho de enfrentar isso de alguma forma. E a única coisa que estou esperando é ouvir aquele barulho do vento entre as amoreiras para ir ao encontro do inimigo, onde quer que esteja. Deus nos ajude a fazer isso. And now, I think it's 1 minute until 12 o'clock, and the
62 with all of its past. Let's let it be past. Let us stand to our feet now. Hallelujah. Each and every one of us. The context is on. Hallelujah. E agora, acho que falta 1 minuto para a meia-noite. E 62, com tudo o que passou, deixemos que passe. Vamos nos colocar de pé agora, todos nós. Está havendo uma disputa. Each one of you. Paul said, forgetting those things that are in the past, all our mistakes of last year, I press towards the mark of the high calling. Cada de vocês, Paulo disse, esquecendo-me das coisas que estão no passado, todos os nossos erros do ano passado, prossigo para o alvo da soberana vocação. All my mistakes that I made in all these years, forgive me for them. God forgive me. Church forgive me. And the ministry that I fail with, I feel. God forgive me for it. Church forgive me my mistakes. Todos os erros que cometi em todos esses anos, perdoe-me por eles. Deus, perdoa-me. Igreja, perdoe-me. E o ministério com o qual tenho falhado, eu sinto. Deus, perdoa-me por isso. Igreja, perdoe os meus erros. Now press towards the mark of the high calling in Christ Jesus. Whatever tomorrow holds, I don't know, but I know who holds 1963. E prosseguirei para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. O que o amanhã tem reservado eu não sei, mas sei quem tem 1963 nas mãos. Let us raise our hands to God now, and let us pray in our own way as we make our confessions and ask God to help us through this next coming year. Vamos levantar as mãos a Deus agora e oremos a nossa própria maneira enquanto fazemos nossas confissões e pedimos a Deus para nos ajudar no decorrer deste próximo ano. Heavenly Father, as we stand here, as many thoughts is dying out in our hearts and of the mistakes of last year. Pai Celestial, enquanto estamos aqui de pé, à medida que muitos pensamentos estão se extinguindo em nosso coração e dos erros do ano passado, and as we are approaching the death of 62 and the birth of 63, oh God, may we be one step higher up the ladder until we can see Jesus and His program. E enquanto nos aproximamos da morte de 62 e do nascimento de 63, ó Deus, que possamos estar um degrau mais alto na escada, até podermos enxergar Jesus e seu plano. May everyone here, Lord, in prayer while the old year is dying and the new birth of the new year is coming in. May the old man sin and unbelief die out in our hearts. Que todos aqui, Senhor, em oração, enquanto o ano velho está morrendo e o novo nascimento do novo ano está chegando, que o pecado e a incredulidade do homem velho morram em nosso coração. And the new birth come in with the 1963 like a rushing mighty wind that might fill our beings and make us new creatures in Christ. Make us fit servants. Forgive our past. Bless our future. Guide us, O Lord God, with thy mighty hand, Jehovah. E o novo nascimento chegue com 1963 como um vento veemente e impetuoso que encha nosso ser e nos torne novas criaturas em Cristo. Faze-nos servos aptos, perdoa nosso passado, abençoa nosso futuro, guia-nos, ó Senhor Deus, com tua mão forte, Jeová. Bless these ministers here. Bless all the laity, all the visitors. Be thou with us, Lord. We are your servants and we give ourselves wholly to you for 1963, that the power of your Spirit might have more preeminences in our life and in our being. Abençoa estes ministros aqui, abençoa todos os leigos, todos os visitantes. Sê conosco, Senhor.
somos teus servos e nos entregamos completamente a ti para 1963, para que o poder do teu Espírito possa ter mais preeminências em nossa vida e em nosso ser. Help us, God. Forgive us and help us, we pray. Raise up mighty men. Raise up mighty warriors of the faith. Ajuda-nos, Deus. Perdoa-nos e ajuda-nos, nós rogamos. Levantem-se, homens valorosos. Levantem-se, valorosos guerreiros da fé. Open this year, Lord, that hidden manna, that rock beneath the rock, that we might see the program of God. Cap off the pyramids of our life, Lord. Put the capstone Christ Jesus upon each and every one of us. Abre este ano, Senhor, aquele maná oculto, aquela rocha embaixo da rocha, para que possamos ver o plano de Deus. Coroa as pirâmides da nossa vida, Senhor. Coloca a pedra de coroa, Cristo Jesus, sobre todos nós. May His great, magnificent, holy blessings be upon us all. May the fire of the Holy Ghost come upon us. May the power of the resurrection be manifested. God, how we thank you for thee. We are yours. We give ourselves fully to you, Lord. Que suas grandes e magnificentes bênçãos santas estejam sobre todos nós. Que o fogo do Espírito Santo venha sobre nós. Que o poder da ressurreição se manifeste. Deus, como te agradecemos esta noite. Somos teus. Entregamo-nos totalmente a ti, Senhor. I go yonder not knowing where, how, or what we'll do. I'm trusting you, Almighty God, that you'll guide me, your unprofitable servant, and I might be used to the honor and the glory of the Almighty. Grant it, Father. Enquanto vou além, sem saber aonde ou como, ou o que vou fazer, estou confiando em ti, Deus Todo-Poderoso, que tu me guiarás, teu servo inútil, para que eu possa ser usado para a honra e a glória do Todo-Poderoso. Concede, Pai. Receive our prayers. Bless our efforts. Heal the sick and the afflicted, both spiritual and physically. And make us thy servants. We are the clay. You are the potter. Recebe nossas orações. Abençoa nossos esforços, cura os enfermos e os aflitos, tanto espiritual como fisicamente, e faze-nos teus servos. Somos o barro, tu és o oleiro. Mold us each one in your own way, that we might fit together with Christ Jesus as a member of His body. For we asked it in Jesus' name and for His sake. And for the gospel's sake, amen and amen. Molda-nos cada um à tua própria maneira, para que nos encaixemos em Cristo Jesus, como membro do seu corpo. Pois pedimos em nome de Jesus, e por amor dele, e por amor do Evangelho. Amém e amém. My people, I would say unto thee that I am the one and only God, and beside me there is none other. I am the Lord of creation. I am the Word that became manifested unto thee. I am the Word that comes before thee even this night by the power of the Holy Ghost. Did I not say that I would come in like manner? Have I not fulfilled my word, every dot and every line? O my people, I say unto thee, look up, for thy redemption draweth nigh, and it is even at the gates. I say unto thee that if thou shalt continue to humble thyself and not lean unto thine own understanding, but follow me, that
thou shalt continue to see my glory, if thou shalt remain in the truth as thou hast heard it, I say unto thee that many strange things may happen in the days to come. May thy word be established in thy hearts. May it be written in thy life, that thou shalt not turn to the right nor to the left, but keep thine eyes single unto me, for I am a jealous God, and the days are coming to an end when all truth shall be revealed unto thee, and thou shalt stand alone, and yet thou shalt yet be together. And I say unto thee that none shall go away, none shall be left desolate, none shall be left without a guide, none shall be left without truth, none shall be left without comfort, none shall be left without their God, for I am thy God, and I am in thy midst. I see my people, I have heard their afflictions, I hear their cries unto me, and I shall deliver thee, even as I delivered my people of old out of Egypt. I shall deliver thee, even as I have come in the fullness of my presence, even as I have come in great power and in revelation. I shall be with thee. Stand fast and move not. Thus saith the Lord. Thank you, Father God. We thank you for this new year exhortation that sends us out with the hopes and with the comfort of knowing that through the speaking of these words to these men who knew not, that the message is true, and you are asking us to stand by it. Obrigado, Deus Pai. Agradecemos-te por esta exortação de Ano Novo, a qual nos manda sair com a esperança e com o consolo de saber que, pelo falar dessas palavras a esses homens que não conheciam, que a mensagem é verdade e que tu estás nos pedindo para ficar do lado dela. We will do all that we know how, Lord, to stand by you and your word. Receive us in the name of him who taught us all that we should pray like this. Faremos tudo o que sabemos, Senhor, para ficar do teu lado e da tua palavra. Recebe-nos em nome daquele que ensinou a todos nós que devemos orar assim. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Thy kingdom come, thine will be done, in earth as it is in heaven. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Give us this day our daily bread, and forgive us of our trespasses, as we forgive those that trespass against us. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. The Lord bless you and keep you. Those now that must go to their homes, now it's 5 minutes after, it's 5 minutes and 63. Now, may God bless you. O Senhor os abençoe e os guarde. Mas aqueles agora que precisam ir para casa, agora já se passaram 5 minutos, são 5 minutos em 63. Agora, que Deus os abençoe. And you that want to stay for communion, you're just welcome to stay. We'd be glad to have you. It's not a closed communion. It's for every believer that's in fellowship with Christ. You're welcome to stay and take the communion with us. E vocês que querem ficar para a comunhão, tomem a liberdade de ficar. Será um prazer tê-los. Não é uma comunhão fechada. É para todo crente que está em comunhão com Cristo. Tomem a liberdade de ficar e tomar a comunhão conosco. And the reason we do this is because this is the first thing. We're starting a journey, and Israel, before they started the journey, they killed the lamb and ate the bitter herbs and started their journey.
E a razão pela qual fazemos isso é porque esta é a primeira coisa. Estamos começando uma jornada. Em Israel, antes de começar sua jornada, eles mataram o cordeiro e comeram as ervas amargas e começaram sua jornada. Now I thought how appropriate this is tonight. The lamb has been killed, it's been prepared the feast, and it's midnight. That's when they eat it, at midnight. Amen. E pensei, quão apropriado é isto esta noite. O cordeiro foi morto, a festa foi preparada e é meia-noite. É quando eles a comeram. Vocês sabem, à meia-noite. So you want to stay with us and get ready for the journey to come that lays ahead. We'll be glad to have you. God bless you. Então vamos. Vocês que querem ficar conosco e se preparar para a jornada por vir, que está adiante, será um prazer tê-los. Deus os abençoe. And you'd have to go now. They go to your homes. God be with you till I meet you again. Amen. The rest of you may be seated, and then we'll start the communion. The sister will. E que vocês que têm de ir agora podem ir para suas casas. E que Deus esteja com vocês até me encontrar com vocês novamente. Amém. Os demais podem sentar-se e então começaremos a comunhão. A irmã irá muito bem. Till we meet. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Till we Até nos encontrarmos at aos pés de Jesus. Até nos encontrarmos. we meet. Até nos encontrarmos. Till we Até nos encontrarmos. God. Deus esteja com vocês. Até nos encontrarmos novamente. Let's sing it again while we're waiting, for those who are going out. Might get quiet, and then this is a very solemn thing. I'm going to read something out of the scripture here just in a moment that's very, very, very good. And now let's sing it again. Vamos cantá-lo novamente enquanto estamos esperando, vocês sabem, por aqueles que estão saindo. Aquietemo-nos pois que esta é uma coisa muito solene. Vou ler algo na Escritura aqui em um momento que é muito, muito, muito bom. E agora vamos cantá-lo novamente. Até nos encontrarmos. Até. Let's just shake hands with somebody. If there's anything wrong in your life, that person is here, that you've wronged, go to him now and make it up. Vamos apertar a mão de alguém se há algo errado em sua vida. Se essa pessoa está aqui a quem você ofendeu, vá até ela agora e acerte isso. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Deus. Will the pianist come to the piano, please? Será que a pianista pode vir ao piano, por favor? Com vocês. Até nos encontrarmos novamente. Até nos... Entrego tudo isso às suas mãos, irmã Nova. Até nos encontrarmos. Deus esteja com vocês. Até nos encontrarmos novamente. Deus o abençoe, irmão. Hallelujah. Ele cuida de ti. Ele cuida de ti. No sol ou na sombra. Ele cuida de ti. Vamos cantá-lo novamente.
Ele cuida de ti. careth for you. Ele cuida de ti. Careth for you. No sol Through ou na sombra. sunshine or shadow, Ele cuida de ti. careth for you. That's beautiful. Let's sing it again while they're quietening it. Não é bonito? Vamos cantá-lo novamente enquanto se aquietam. Ele... Just close your eyes. Apenas feche os olhos. De ti. Ele cuida de ti. No sol ou na sombra. Ele cuida de ti. Heavenly Father, we're so glad that we found that true. In our darkest hours or through the sunshine, He never leaves nor forsakes. Pai Celestial, estamos tão felizes por termos constatado que isso é verdade em nossas horas mais sombrias ou na luz do sol. Ele nunca deixa nem abandona. We're so happy for that we have our confidences built up on nothing less than Jesus' blood with righteousness. Estamos tão felizes por isso que temos nossa confiança edificada em nada menos do que no sangue de Jesus com justiça. We trust, Lord, not in the fame of this world. We dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. How we thank Thee, Father. Nós confiamos, Senhor, não na fama deste mundo. Nós confiamos, não ousamos confiar em qualquer coisa, por mais doce que seja, mas dependemos inteiramente do nome de Jesus. Como te agradecemos, Pai. Now, we are just about to participate in one of the very few natural articles that you left us. One of them was baptism. The other was communion. Next was feet washing. Agora estamos prestes a participar de um dos poucos artigos naturais que tu nos deixaste. Um deles foi o batismo, o outro foi a comunhão, e o seguinte foi o lava-pés. Oh God, we just enter in solemnly, knowing that this lamb is a Passover lamb. The great wilderness journey lay just ahead of the children. The blood must first be put on the lintel of the door before the paschal lamb could be taken. Ó Deus, chegamos solenemente, sabendo que este cordeiro é o cordeiro pascal. A grande jornada no deserto estava logo adiante dos filhos. O sangue devia primeiro ser colocado na verga da porta, antes que o cordeiro pascal pudesse ser tomado. God, examine our hearts now. Is the blood there, Lord? If it's not, we pray that you'll apply it just now. Amen. Taking away our sins and covering them, and they'll be divorced from us, Lord, the sins of this world. Deus, examina o nosso coração agora. O sangue está lá, Senhor? Se não está, rogamos que tu o apliques agora mesmo, tirando os nossos pecados e cobrindo-os. E eles estarão divorciados de nós, Senhor, os pecados deste mundo. That we might be holy and presentable to our Father now as we come to take the body and the shed blood of our Lamb, God's Son, our Savior. Para que possamos ser santos e apresentáveis ao nosso Pai agora, enquanto vimos para tomar o corpo e o sangue derramado do nosso Cordeiro.
o Filho de Deus, nosso Salvador. Examine our hearts as we read, Father, and then make us thine own. For we asked it in the name of the Lamb, Jesus Christ. Amen. Examina o nosso coração enquanto lemos, Pai, e então faze-nos teus. Pois pedimos em nome do Cordeiro Jesus Cristo. Amém. In the book of Corinthians, the 11th chapter, I wish to read a few verses. Beginning with the 23rd verse, I read this. It's Paul speaking to the Corinthian church. No livro de Coríntios, no capítulo 11, gostaria de ler alguns versículos, começando com o versículo 23. Eu leio isto. É Paulo falando à igreja de Corinto. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night which he was betrayed, took bread. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. And when he had gave thanks, he brake it, and said, Take and eat. This is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. E tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. At the same manner also he took the cup, and when he had supped, let me read it over. Semelhantemente também, e depois de cear, tomou o cálice, mas depois de cear, desculpe-me, deixe-me ler novamente. After the same manner he also took the cup, and when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do in remembrance, as oft as you drink this in remembrance of me. Semelhantemente também, depois de cear, e tomou o cálice, dizendo, Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto em memória, todas as vezes que beberdes isto, em memória de mim. For as oft as you eat this bread and drink this cup, you do shew forth the Lord's death till he come. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. So let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are sick and weakly among you, many sleep. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos doentes e fracos, muitos que dormem. For if we should judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Wherefore, my brethren, when you come together to eat, tarry one for the other. If any man hungry, let him eat at home, that you come not together unto condemnation, and the rest I will set in order when I come. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelo outro. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. As I think of this, the most solemn time, it's also written that
when this communion was first given out, and feet washing, which we have to omit tonight because we have no water. Quando penso nisto, o momento mais solene, também está escrito que quando essa comunhão foi servida pela primeira vez e o lava-pés, o qual teremos de omitir esta noite porque não temos água. The waters are all cut off, and we didn't even have the restroom facilities tonight because they just had to splice it together the best they could for us to have this service tonight. As águas estão todas fechadas e nem sequer tivemos as instalações sanitárias esta noite, porque tiveram de fazer emendas o melhor que puderam para podermos ter este culto hoje à noite. But we will do as they did, said, I believe Luke stated, as they sang a hymn and went out. Mas faremos como fizeram, disseram. Creio que Lucas declarou que eles cantaram um hino e saíram. But do you know what this represents? Do you know at the beginning when this order was first made in Israel, down in Egypt, they were on the road to the promised land. Mas sabem o que isso representa? Sabiam que no princípio, quando essa ordenança foi realizada pela primeira vez em Israel, lá no Egito, eles estavam a caminho da terra prometida. And that's what we feel like tonight, that we're on the road to the promised land. And the journey lays ahead of us. E é como nos sentimos esta noite, que estamos a caminho da terra prometida. E a jornada está à nossa frente. And they had a token that when the death angel came by, that there must be blood on the door, or the elder son or the elder child died in the home. E eles tinham um sinal que, quando o anjo da morte passasse, devia haver sangue na porta, ou o filho mais velho ou a criança mais velha morreria na casa. The thought was, and the real meaning was first to apply the blood. Did you notice how Paul placed it here? If any eat unworthily, he eats and drinks damnation to himself, not discerning the Lord's body. O pensamento era, e o verdadeiro significado era primeiro aplicar o sangue. Perceberam como Paulo se expressou aqui? Se alguém come indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Which means the same thing, that death, spiritual death, rests upon the person that would partake of the Lord's Supper unworthily. That would be out drinking and carrying on and living like the world and come to the Lord's table. We shouldn't do that. O que significa a mesma coisa que morte, morte espiritual, permanece sobre a pessoa que participar da ceia do Senhor indignamente, quer dizer, bebendo por aí e se comportando indevidamente, e vivendo como o mundo, e vir à mesa do Senhor. Não devemos fazer isso. Now, let us cleanse our hearts and cleanse our hands from and our minds from evil thinking, that we might come to the Lord's table reverently and holy, as we know that we are connecting ourselves with our sacrifice, Christ Jesus, who is our only salvation. Agora, vamos limpar o coração e limpar as mãos e a mente de maus pensamentos, para que possamos vir à mesa do Senhor reverentemente e santos, pois sabemos que estamos nos conectando com o nosso sacrifício, Cristo Jesus, o qual é a nossa única salvação. And now tonight, the way we do this is one of the elders stand here, Brother Zabel, and I think Brother Zabel tonight, if you'd call from the platform first, so these people can come from the platform and form your first line here, if you will. E agora, esta noite, a maneira que fazemos isso é um dos anciãos fica aqui em pé, irmão Zabel. E acho, irmão Zabel, esta noite, se o irmão chamasse da plataforma primeiro, para que essas pessoas possam vir da plataforma e formar a primeira fila aqui, por gentileza. Agora, o irmão Zabel irá direcioná-los daqui a pouco, assim que pronunciarmos a bênção sobre a comunhão.
This kosher bread, it's made by Christians. It's unleavened bread. And if you'll notice it when you place it in your mouth, it's very rugged, to be bitter. Este pão kosher é feito por cristãos. É pão ázimo. E se observar, quando o coloca na boca, é bem áspero, a ser ríspido. It's wrinkled and broken, mingled. That means the broken, mangled body of our Lord Jesus. Oh, when I even think of it, my heart seems to skip a beat. Hallelujah. É enrugado e partido, sovado, significa o corpo ferido e desfigurado de nosso Senhor Jesus. Oh, quando chego a pensar nisso, meu coração parece deixar de dar uma batida. When I think that he was mingled and bruised and smitten, the innocent Son of God. Do you know why he did that? Because I was guilty. Quando penso que ele foi sovado e moído e golpeado, o inocente Filho de Deus. Sabe por que ele fez isso? Porque eu era culpado. And he become me a sinner, that I by his sacrifice might become likened unto him, a son of God. What a sacrifice. Let us bow our heads. E ele se tornou eu, um pecador, para que eu, por seu sacrifício, pudesse tornar-me semelhante a ele, um filho de Deus. Que sacrifício! Vamos inclinar a cabeça. Most holy God, I hold in this little metal charger tonight, this bread that represents the broken, mingled, bruised, smitten body of our Lord. Santíssimo Deus, enquanto seguro nesta pequena travessa de metal esta noite, este pão que representa o corpo partido, sovado, moído e golpeado de nosso Senhor. For that prophet cried out, he was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we were healed. Sobre o qual aquele profeta clamou, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh, how we remember that, Lord. I tie myself to that sacrifice tonight, and this audience likewise, Lord, to the sacrifice. May we remember our Lord, his death and his scourging and all that he went through for us as we take this bread into our mouths. Oh, como nos lembramos disso, Senhor, enquanto me vinculo a esse sacrifício esta noite e esta audiência, da mesma forma, Senhor, ao sacrifício, possamos nos lembrar de nosso Senhor, sua morte e seu flagelo, e tudo pelo que ele passou por nós, enquanto tomamos este pão em nossa boca. God, we're an unworthy people. We're not fit for such a holy thing. So let thy holiness, Lord, thy presence and thy blood cleanse our hearts. Deus, somos pessoas indignas, não estamos à altura de algo tão santo. Então permite que tua santidade, Senhor, tua presença e teu sangue purifiquem o nosso coração. And as we receive it, may we purpose in our minds to constantly serve him day and night, all the days of our life. Now sanctify this bread for its intended use. We ask in Jesus' name, amen. E enquanto recebemos isto, que possamos propor em nossa mente servi-lo constantemente, dia e noite, todos os dias da nossa vida. Agora santifica este pão para o propósito com que foi feito. Pedimos em nome de Jesus. Amém. And I hold this in my hands
As about 33 years of service I have served my Lord, and I'm ashamed of myself. E seguro isto em minhas mãos, como aproximadamente por 33 anos de serventia, eu tenho servido ao meu Senhor, e estou envergonhado de mim mesmo. But I think, what would I do if I had 2 literal drops of His blood holding in my hand tonight? What would I do with it? Mas penso, o que eu faria se estivesse segurando na mão 2 gotas literais do seu sangue esta noite? O que eu faria com isso? But you know, I've had in my hands tonight, in His sight, greater. It's the purchase of His blood, His church. Hallelujah. So when I hold this to the juice of these grapes, I think of that. Mas vocês sabem, tenho em minhas mãos esta noite, em sua vista, algo maior, que é o que foi adquirido pelo seu sangue, sua igreja. Assim, ao segurar isto e o suco destas uvas, eu penso nisso. He said, I will drink the more of the fruit of the vine till I drink it with you anew in my Father's kingdom. Ele disse, não beberei mais do fruto da vide, até que eu beba convosco de novo no reino de meu Pai. Then notice, after the war of sin is over, the first thing we do when we strike the other side is take the communion, the Lord's Supper. Let us bow our heads now while we bless this wine. Hallelujah. Então, observem que depois que a guerra do pecado terminar, a primeira coisa que faremos quando chegarmos do outro lado é tomar a comunhão, a ceia do Senhor. E vamos inclinar a cabeça agora, enquanto abençoamos este vinho. Our Heavenly Father, when I think as I hold this wine here that represents the blood of Jesus, Nosso Pai Celestial, quando penso enquanto seguro este vinho aqui, que representa o sangue de Jesus, how that through that flowing blood my sins are gone. They're put in the sea of forgetfulness and to be remembered no more. Hallelujah. como que através daquele sangue que fluía, meus pecados foram colocados no mar do esquecimento e para nunca mais serem lembrados. And with this blood, a dying boy one day laid down in the hospital, and you saved me. Oh, God, how I thank Thee, Lord. E com este sangue, um rapaz moribundo um dia jazia lá num hospital, e tu me salvaste. Oh, Deus, como te agradeço, Senhor. And then give me the charge by the Holy Spirit to lead the people to Calvary and show them the way home. Thank you, Father. E então dar-me a responsabilidade, pelo Espírito Santo, de conduzir o povo ao Calvário e lhes mostrar o caminho para o lar. Obrigado, Pai. And now sanctify this wine for its intended use, and may every person that partakes of this sacrament tonight receive spiritual and physical strength for the journey that lays ahead. For we ask it in Jesus' name. Amen. E agora santifica este vinho para o propósito com que foi feito, e que cada pessoa que participar deste sacramento esta noite receba força espiritual e física para a jornada que está à frente. Pois pedimos em nome de Jesus. Amém.
to stand here and watch the families come in. That's where it'll be one of these days. Family by family, rank by rank, group by group, one by one. Ficar aqui de pé e observar as famílias chegarem, é assim que será um dia destes. Família por família, fileira por fileira, grupo a grupo, um a um. When we meet Him, what a time it will be when all the human life that's been upon the earth that's believed in Him and trusted Him will meet there that day. Won't it be wonderful? Quando nos encontrarmos com Ele, que tempo será? Quando toda a vida humana que já esteve sobre a terra, que creu nele e confiou nele, se reunirá lá naquele dia. Não será maravilhoso? Hallelujah. We have to omit the feet washing tonight because of the water. We don't have sufficient facilities right now, and they will be fixed pretty soon, we trust. They're getting along good and working fast on a new tabernacle. Temos de omitir o lava-pés esta noite por causa da água. Não temos instalações suficientes no momento e esperamos que sejam consertadas muito em breve. Estão progredindo bem e trabalhando rápido no novo tabernáculo. Somehow, I think that this is very appropriate to have communion on the first of the year like this time of day. De qualquer forma, acho que é muito apropriado ter a comunhão no primeiro dia do ano, assim, nesta hora do dia. You that's from out of town, drive real careful tomorrow as you go home. May God be with you. And you here at the homeland close, God be with you and help you. Agora, vocês que são de fora da cidade, dirijam com muito cuidado amanhã quando forem para casa. Que Deus esteja com vocês. E vocês aqui da região, de perto, que Deus esteja com vocês e os ajude. And now, the Lord willing, and I have to leave for this next meeting coming up in Arizona. And then, if God be willing, I'll be back with you again for the 7 seals, and just as I have promised. E agora, querendo o Senhor, e tenho de partir para esta próxima reunião que está chegando no Arizona, e então, se Deus quiser, estarei de volta com vocês para os 7 selos e assim como prometi. I certainly desire your prayers. I need you real bad. So don't forget to pray for me. Certamente desejo suas orações. Preciso muito de vocês. Por isso, não se esqueçam de orar por mim. And may everything go well for you. And I certainly appreciate your attendance and how you've listened to what I have said in the gospel. I believe that we're making a change now. And I thank you for your kindness. E que tudo corra bem para vocês. E fico muito agradecido pela sua presença e como vocês têm dado crédito ao que lhes tenho dito no Evangelho. Creio que estamos fazendo uma mudança agora. E eu agradeço-lhes por sua gentileza. Many of you driving miles and miles to come. You're a simple person like myself trying to bring the Word of God. I'm sure it was something more than it that you come to listen to besides me, because I have nothing I could present. E muitos de vocês que dirigem por milhas e milhas para virem ouvir uma pessoa simples como eu tentar trazer a palavra de Deus. Tenho certeza que vocês vieram para ouvir algo além de mim, porque não tenho nada que pudesse oferecer. I'm uneducated, no personality, know nothing about me. And then when I see people drive for hundreds and hundreds of miles and stand and wait here at 2 o'clock in the morning, it wasn't for nothing that I had. Christ. Sou sem instrução, sem personalidade, sem nada a meu respeito. Então, quando vejo as pessoas dirigirem por centenas e centenas de milhas,
e ficarem de pé e esperarem aqui às 2 da madrugada, não foi por nada que eu tivesse. É Cristo. I'm so glad you love Him. And I love Him too. And together we love Him. And because we love Him, we'll never have to part. We Hallelujah. may separate for a little bit here on as time goes on, but we'll be together again. It's been my ambition is to try to lead people to that place. Estou tão feliz por vocês o amarem, e eu também o amo, e juntos nós o amamos. E porque o amamos, nunca teremos de nos separar. Podemos nos separar por um pouco de tempo daqui em diante, enquanto o tempo passa, mas estaremos juntos novamente. Tem sido minha ambição apenas tentar conduzir as pessoas para aquele lugar. And now, beginning the new year, I want to say not Happy New Year to you. I want to say this to you. God bless you. And if He does that, that's all you'll have need of for the coming year. Amen. And I trust that He will. E agora, começando um novo ano, quero lhes dizer, não feliz ano novo a vocês, quero lhes dizer isto, Deus os abençoe. E se Ele fizer isso, é só disso que necessitarão para o ano vindouro. E confio que Ele fará. And I'm, by His grace, we'll try this next year. He shall spare me, spare you. By His grace, I hope I am a better pastor next year than I have been this year. Hope I be a better servant to Christ. E vou, por sua graça, vamos tentar este próximo ano, se Ele me poupar, poupá-los por sua graça. Espero ser um pastor melhor no ano que vem do que fui este ano. Espero ser um melhor servo para Cristo. I'll try hard to try to live closer, more truer. To bring the message just as He gives me, I shall bring it to you. The best that I can, withhold nothing that He would want me to give you. I'll do all that I know how. Tentarei com empenho viver mais perto, mais leal, para trazer a mensagem assim como Ele me der. Vou trazê-la a vocês da melhor forma que puder, não retendo nada do que Ele queira que eu lhes dê. Farei tudo o que eu souber. And I know you feel the same way. You feel like we all want to work together now, or the evening lights are certainly getting dim and the sun's far setting, the earth's cooling off. We know that. E sei que vocês pensam da mesma maneira. Vocês sentem como que todos queremos trabalhar juntos agora, pois as luzes do entardecer estão certamente ficando fracas e o sol está se pondo rápido. A terra está esfriando, sabemos disso. Spiritually speaking, the church is cooling off, and the revival is over. We don't know what comes next, but we will trust God for that, whatever it is. Espiritualmente falando, a igreja está esfriando e o reavivamento acabou. Não sabemos o que vem a seguir, mas vamos confiar em Deus para isso, seja o que for. Now, as we sometimes, I want you to remember that the tabernacle here has one of the grandest pastors there is in the world, Brother Armin Neville, a godly man, a good man. E agora, como às vezes, quero que se lembrem que o tabernáculo aqui tem um dos mais excelentes pastores que há no mundo, o irmão Armin Neville, um homem piedoso, um bom homem. And when in my absence, Brother Neville's in full charge, just as like I would be here. Trustees, deacons, and so forth remain in their offices, just as they do. E quando, em minha ausência, o irmão Neville assume o comando total, como se eu estivesse aqui. Os administradores, diáconos e assim por diante devem permanecer em seus ofícios exatamente como fazem. This is our headquarters. This is where we're stationed right here. Billy Paul will not be with me out there, only just for the meeting. You'll be coming back here. The business and all's operated right on here just the same. E esta é a nossa sede. É aqui onde estamos instalados, aqui mesmo. Billy Paul não estará comigo lá apenas para o encontro. Ele voltará para cá. O funcionamento e tudo mais é operado aqui mesmo, da mesma maneira. Just going out there, that doesn't mean that I'm leaving you. I'm just going, you understand, it's just a vision. I don't know what it means.
Apenas ir para lá não significa que os estou deixando. Estou indo, vocês entendem, é apenas uma visão. Não sei o que significa. I trust and do believe that it'll be for the betterment of the whole church. And I know it will be better for all of us if we follow the leadings of the Lord. That's all we know how to do. Confio e de fato creio que será para a melhoria de toda a igreja. E sei que será melhor para todos nós se seguirmos a liderança do Senhor. É só o que sabemos fazer. It's not easy for me. I remember once before I had to walk away from the church here. Some of the old timers remember that. How I just couldn't do it. I love people. Não é fácil para mim. Lembro-me de uma vez antes em que tive de me distanciar da igreja aqui. Alguns dos veteranos se lembram disso, de como eu não conseguia fazê-lo. Eu amo as pessoas. When I was a little boy, I wasn't loved. Nobody cared for me when I was a kid. And when I found out somebody loved me, I don't want to die for them. Because somebody loves you. Somebody cares. Quando era menino, eu não era amado. Ninguém se importava comigo quando era criança. E eu, quando descobria que alguém me amava, eu pensava, quero morrer por esse alguém. E agora, porque alguém o ama, alguém se importa. I was climbing one time on a post, and my hook slipped out on an old cedar post, and the knot was up high, and I hit it with my spur and turned around, fell about 15 feet and caught on my arm. Certa vez eu estava subindo num poste e meu gancho escapou, num velho poste de cedro, e o nó estava bem alto. E eu bati nele com minha espora e me virei. Caí cerca de 15 pés e pegou no meu braço. The lady screamed, and she kind of patted herself like that. I always liked that lady. She cared. She's somebody who cared. And I always thought anybody who cared for me, I love them. Uma senhora gritou e deu um tapinha em si mesma assim. Sempre gostei daquela senhora. Ela se importou. Ela foi alguém que se importou. E sempre pensei, qualquer um que se importou comigo, eu amo essa pessoa. And here some time ago, I was downtown, I was thinking of days that used to be and what God has done for me, and I certainly appreciate. E aqui, faz algum tempo, eu estava no centro da cidade e estava pensando em dias passados e no que Deus tem feito por mim. E certamente sou grato. I thank you for your love and fellowship. I would never try to lead you wrong. It'll always be the right way, the best of my knowledge. You take me record. I've never said anything about myself. It's always been Jesus Christ. And E lhes agradeço por seu amor e companheirismo. Eu nunca tentaria conduzi-los de modo errado. Será sempre a maneira correta de todo o meu conhecimento. E vocês são testemunhas de que nunca disse nada sobre mim mesmo, sempre foi Jesus Cristo. Estão vendo? Estão vendo? try to stay just close in His Word as I know how to stay, to lead you and guide you to this place. Tentei permanecer tão criterioso na palavra dele quanto eu sei, para conduzi-los e guiá-los a esse lugar. I commit you now in the hands of Brother Neville, first in the hands of God, and then in the care of Brother Neville, to pastor the church and to watch over the heritage until I can have this meeting and get back to you again. E agora confio vocês às mãos do irmão Neville, primeiro às mãos de Deus, e então aos cuidados do irmão Neville, para pastorear a igreja e zelar pelo patrimônio até que eu possa fazer essa reunião e voltar a vocês novamente. Trusting by that time I can bring you a great revelation from God that will thrill our heart and glorify the church of God. Confiando que naquela ocasião eu possa lhes trazer uma grande revelação de Deus que empolgue cada coração e glorifique a igreja de Deus. We usually take communion. I don't want to say no more. You know how I feel. And I think the song that we should sing right now, My Faith Looks Up to Thee. Thou Lamb of Calvary. While we stand singing, let's shake hands with each other and say, God bless you. Nós habitualmente tomamos a comunhão. Não quero dizer mais nada, vocês sabem como me sinto.
E penso que o hino que devemos cantar agora é Minha fé espera em ti, tu, Cordeiro do Calvário. E enquanto nos pomos de pé e o cantamos, vamos apertar as mãos uns dos outros e dizer: Deus o abençoe. Minha fé My faith espera em ti. looks to thee. Deus o abençoe, meu irmão. Deus a abençoe, irmã. Deus a abençoe, irmã. Sal, Deus o abençoe, irmão. Vino, agora. Take all my guilt away, and let me cross this thing. Inteiramente teu. Now let's raise our hands to Him. Agora vamos levantar as mãos para Ele. Minha fé My faith looks espera em ti. up to thee, thou Lamb Tu, Cordeiro do Calvário, Calvary, Savior Salvador divino. divine. Agora, Now hear me ouve-me enquanto oro. I pray, take all my Tira toda a minha culpa. away. Ó, Let deixa-me, a partir deste dia, this day be ser inteiramente teu. Até nos encontrarmos. Let's sing till we meet again. Everybody now, Jim. Vamos cantar até nos encontrarmos novamente. Agora todos cantem. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos aos pés de Jesus. Até nos encontrarmos esteja com vocês até nos encontrarmos novamente. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos aos pés de Jesus. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Até nos encontrarmos. Deus esteja com vocês. Até nos encontrarmos novamente. Let's bow our heads now. Brother Neville, why won't you dismiss us in prayer? Vamos inclinar a cabeça agora. Irmão Neville, ora, pode nos despedir em oração? Deus o abençoe.